boa noite. Ah, Olá, boa noite. tá igualzinho a foto que você me mandou. É, tem que ficar, né? Já imaginou, aparece outra. É, hoje em dia, com essa quantidade de efeito que as redes sociais têm, né? Isso é muito frequente. Querida, muito boa noite. Antes de tudo, eu quero agradecer o seu tempo e você ter aceito o convite para a gente vir trocar uma ideia aqui. Criei esse projeto por alguns motivos. Vou te dar um contexto, aí eu vou explicar qual que é o teor da nossa conversa e a gente vai seguir, tá? Eu criei esse projeto, chama Projeto Areté. Você sabe o que isso quer dizer, né? A gente está junto há um tempo. E o meu objetivo é trazer pessoas que eu admiro, trazer os meus alunos, pessoas que tiveram uma transformação no meu olhar de vida, né? Que eu acredito que tem muito para contribuir com as pessoas. Então é um projeto social mesmo, de levar boas histórias, de levar perspectivas diferentes da vida para ajudar as pessoas que estão nessa busca, beleza? E você é uma dessas pessoas que eu admiro, que eu tenho um carinho, que tem várias transformações que aconteceram ao longo da sua vida. É muito legal, né, esse papel aqui do lado de cá, porque eu vou vendo a vida de vocês mudando em vários aspectos, né? E coisas que eu percebi, coisas que você mesmo me disse, enfim. E por isso que eu te chamei. E a minha ideia é fazer esse projeto pelo menos até a metade do ano, toda segunda-feira, trazer pessoas aqui que possam contribuir. E também é uma forma de eu te ajudar, de eu ajudar as pessoas a te conhecerem, né? Levar sua mensagem para o mundo e também enaltecer pessoas que precisam ser enaltecidas, né? Pessoas que têm uma mensagem, pessoas que tiveram mudanças, pessoas boas, né? Acho que o mundo carece que as pessoas boas apareçam mais. Bom, o teor da nossa conversa é simples, para você vai ser fácil, porque como você é minha aluna e participa tanto do treino quanto dos encontros de estoicismo, é o que a gente acaba falando o tempo todo, né? O teor desse bate-papo aqui é ajudar as pessoas a combaterem o vazio de não viver uma vida plenamente bem-sucedida em todas as áreas. E ajudar a construir o que eu chamo de cidadania interior, que é esse lugar imperturbável dentro da gente, que só acontece quando a gente alinha corpo, mente e espírito, né? E isso aqui não é uma entrevista, porque eu não sou entrevistador. Isso aqui é um bate-papo, uma troca de ideias. A gente não tem roteiro, tá, gente? Isso é muito importante deixar claro, não tem roteiro. A Matilde não tem a mínima ideia do que eu vou perguntar para ela. E eu prefiro que seja assim. Imagina que a gente sentou para tomar um café e a gente está conversando e eu vou fazer algumas perguntas e a Matilde vai trocar de lá também, tá? Então, comece, por favor, se apresentando. Então, meu nome é Matilde Sargi e hoje eu, além de ter uma vida muito mais próxima, né, de tudo isso que a gente falou através dos treinos aí com o Dredd, mais de um ano já e depois eu posso falar um pouco mais sobre toda essa transformação. Hoje estou atuando como numeróloga, taróloga, terapeuta, né? E é muito impactante ver esse lado, né, da história mesmo, de como que é importante esse alinhamento, né, do corpo, mente e espírito. Então foi isso que me motivou a trabalhar com isso hoje também, a fazer parte da minha vida profissional, mas também um estilo de vida, né? Não é só a minha vida profissional. Também fui transformando o meu estilo de vida nisso tudo. Então, eu tento assim aprender todos os dias, né, a caminhar um pouquinho mais, né, esses passos como o Dredd ensina, as virtudes, tudo que a gente tem que trabalhar para se fortalecer, né, em algum modo, para conseguir ser uma pessoa melhor, né, ser uma pessoa melhor para nós mesmos, em primeiro lugar, né, por nós e depois pelos outros. Mas é isso, estamos juntos nessa jornada, né? Isso aí, maravilha. Matilde, eu vou te fazer algumas perguntas, obviamente, pessoais, né, para saber um pouco sobre a sua história, o que você, como você era, como você é, o que você pensava, o que você pensa. E em alguns momentos eu vou te perguntar como você atua como terapeuta hoje, como você é arquiteta de formação também,
e você conviveu com muitas pessoas e ainda convive, ainda ajuda pessoas, eu também vou perguntar nessa perspectiva de terapeuta, o que você percebe, quais são as dificuldades, quais são os gaps que as pessoas têm. Vamos começar por você. Primeiro, eu quero te fazer a seguinte pergunta. A gente fala muito no marketing, se diz muito, se trata o que as pessoas estão querendo resolver como um problema, dor, né? A pessoa tem uma dor e aí a gente oferece uma solução. Na sua visão, qual que era a dor que você tinha antes de você me achar? Eu acho que eu nem sabia que eu tinha. Eu tinha dor física mesmo. Mas, Literalmente. mas eu não. Realmente era uma coisa que eu não estava priorizando na minha vida e já estava me afetando fisicamente mesmo. E eu estava em um momento, foi um momento certo também na minha vida que entrou, porque é um momento que eu precisava começar a olhar mais a fundo para algumas questões e a, né, o treino contigo, a atividade física só foi mais um passo, né? Vamos dizer assim, foi o início, na verdade, de grande parte da minha coragem, né, de tomar novos rumos. E a primeira coragem que eu tive foi de acordar mais cedo. Olha que interessante isso, cara. Porque eu era uma pessoa que eu trabalhei muitos anos, quando eu trabalhei como concursada em Campo Alegre, eu tinha que acordar cedo, às 4 da manhã, e sair cedo. Então, Ficou assim, traumatizada. fiquei traumatizada. Eu falei, não, acordar cedo, não, nunca mais, né? E aí, quando você falou, ó, o treino, né? Vamos tentar às 6h30, às 6h30 da manhã ou às 6h30 da tarde, né? Eu falei, não, vou tentar às 6h30 da manhã. E por incrível que pareça, não foi tão difícil assim para mim, né? Claro que tem um lado meu de autodisciplina que também ajuda, mas, né, que assim, além da minha formação toda, da minha vida, que envolveu muitas coisas que me fortaleceram esse lado, mas ajudou, né? Mas não foi tão difícil quanto eu imaginava, né? Às vezes a gente coloca barreiras, né? E meio que uma desculpa. Mas eu estava naquele momento assim, já sedentária, né? E sem cuidar tão bem. Claro, eu estava cuidando um pouco. A gente sempre acha que está cuidando bem, às vezes a gente acha que está bem, mas até surgiu alguma coisa que você vê, nossa, eu precisava olhar isso. Então foi isso. Surgiu no Tá. momento certo seu convite para participar. Você Não falou fui algumas nem eu coisas. que corri tanto atrás, foram coisas da vida que Sim. foram encontrando. Você falou algumas coisas muito interessantes aí que eu quero frisar. Primeiro, você não sabia que você estava precisando tanto. E essa é a primeira pergunta. Depois que você começou esse movimento de mudança, né, em todos os aspectos, o que apareceu para você que você falou, cara, isso aqui estava ruim. E eu não sabia que estava ruim. E assim, no aspecto amplo. Por exemplo, você falou, eu estava sedentária, não sei o quê. Isso era tátil, né? Era visível, era perceptível. Mas tem alguma coisa que você fala, cara, isso aqui eu só descobri que não estava legal depois que eu comecei a entrar em movimento. Tem alguma coisa assim que você lembra? Tem muitas. Uma delas foi que esse horário me fez esclarecer minha rotina, que era uma coisa que estava faltando e que é necessário para mim, né? Ainda mais para mim, no meu perfil, depois a gente vai falar, né? Eu, como trabalho com numerologia e tudo mais, sou uma pessoa do número 4, eu preciso ter isso na minha vida e eu não estava fazendo isso por mim, né? Não estava me priorizando. Então foi um movimento também de assim, eu ser a primeira pessoa de manhã, né, a ter uma reunião comigo mesma, ali, de ter aquele horário, assim, falo. E daí eu já encaixei a meditação junto e já fui, né, colocando a minha rotina matinal ali em dia, fazendo todos os dias. Então aí eu senti não só a questão física, mas a questão mental também que eu precisava. Foi me realinhando, né? Foi isso, foi um processo de me realinhar até eu me reconectar comigo mesma. Então foi por isso, assim. É muito doido isso que você está dizendo, porque é muito comum as pessoas acharem que está tudo bem, que está tudo ótimo,
mas quando na verdade elas só estão acostumadas com o ruim. Não é isso? É muito comum. Você fala com as pessoas, por exemplo, quando eu começo a perguntar assim, ó, você tem muito estresse, é uma pessoa muito estressada, a pessoa fala, não, você é uma pessoa ansiosa, não, não sou. Aí quando eu começo a falar dos sintomas, a pessoa gabarita. Então, percebe que a maioria das pessoas só está acostumada com uma vida mais ou menos. É triste, é duro, mas é a verdade, né? E aí você trouxe isso aqui muito, muito forte, né? Cara, eu sabia que precisava melhorar, mexer meu corpo. Sabia, não estava mexendo, eu precisava mexer. Beleza. Mas eu percebi que minha saúde mental melhorou, meu autocuidado e amor próprio aumentou. Por quê? Porque amanhã é da Matilde. Amanhã é da Matilde. É da Matilde. Entendeu? Então, várias outras coisas que eram deixadas de lado. Por quê? Porque existe uma convenção social de que está tudo bem ser assim. E as pessoas acham que está tudo certo. Então, uma boa parte dos problemas que as pessoas têm vem do que elas acham que está bem. Porque, na verdade, elas estão vivendo de acordo com o que a maioria está vivendo. Mas se a gente olhar os números da sociedade, não me parece ser um bom negócio fazer isso. Muito bem. Aí, tem uma outra coisa que você falou, eu tô anotando algumas coisas aqui, porque eu vou estudando com vocês também, e vocês. Você falou assim, a coragem de acordar cedo, de começar a treinar e tudo isso, foi o primeiro passo para toda essa mudança que eu fiz. E aqui, a gente não conversou nada antes, por isso que eu vou falar isso agora, tá? Se eu tocar em algum assunto que você não quiser falar, você me avisa e a gente passa. Beleza? Tá bom, Certo? tranquilo. Beleza. Eu queria que você falasse sobre a sua transição de carreira, se é que dá pra gente chamar assim, que você chamaria assim. Sim. A sua transição de carreira, o porquê que você fez essa transição, se é que tem um porquê claro na sua cabeça, e o quanto a mudança de prioridade, de você ter direcionar mais tempo para você, quanto esse autoconhecimento que você ganhou através do treino contribuiu e contribui para essa mudança e transição de carreira. É, a transição foi uma coisa que também não foi planejada. Mas eu falo, eu estava no ano 5 da numerologia, que é o ano propício para você fazer mudanças, né? Mas eu não esperava realmente que isso acontecesse. E bem pelo contrário, vinha de um período, como né, já comentou, eu sou né, formada como arquiteta, super atuante, super forte no Instagram já grande, assim, conseguia já ter clientes ali do Brasil todo. Então estava no movimento, estava fazendo mentoria, né? Que foi onde eu conheci o Dredd. Então eu estava bem focada, foi um ano assim que eu passei focada em investir, pensando, não, agora, sabe aquele negócio assim, agora vai dar certo, porque eu tô botando todas as minhas forças, meu dinheiro e tudo, tudo que eu tenho, né? Toda a minha energia nisso. E aí o meu resultado foi pior do que os outros anos. Meu resultado no que eu considerava importante, que na época era o financeiro, né? E aí veio um questionamento muito grande. E foi bem no final do ano quando eu comecei a fazer as atividades, e daí eu comecei a me questionar mais. Então, né, gera uma capacidade mental de você analisar melhor, né? A atividade física, a meditação, ter, né? E ter o conhecimento ali, o questionamento da filosofia estoica, como a gente trabalha, né? Ali faz você se questionar muito mais. E aí eu tendo esse tempo para me observar, para me questionar em como realmente eu estava me sentindo com aquilo. Por que, que eu estava buscando aquilo, né? Por que, que eu estava buscando sucesso, reconhecimento? Por que, que eu queria ficar milionária? Aquelas coisas lá, né? Que a gente se ilude. E a área da arquitetura é uma área que é muito ligada ao status social, né? E sempre foi uma coisa que me incomodou. E eu não conseguia me posicionar de uma forma assim que eu me sentisse confortável, sabe? Eu queria ajudar as pessoas, mas daí você tinha que se posicionar de uma forma
mais elitista e eu não me batia muito com o que eu era, então eu tinha que, sabe, me mudar. Parecia Tipo que eu. vendedora de loja de luxo, né? É, mas tem gente que se encaixa já é o perfil da pessoa já, entendeu? E eu não. Eu não conseguia me encontrar ali naquilo, em como eu me posicionava. Aí eu tentei levar, misturei arquitetura com numerologia por um tempo para tentar. Mas eu vi assim que quem procurava arquitetura estava procurando uma coisa prática, resolver um problema dela, né? Assim, de uma forma bem prática, né? Mesmo, porque é obra, coisa. E a numerologia, essa parte já era uma questão muito mais profunda, muito mais, né? Que a pessoa tinha que estar buscando autoconhecimento, tinha que estar buscando algo mais, né? Então, não só na parte prática, né? E dá para conciliar as duas coisas, mas então eu comecei a me perceber que eu poderia né, mudar esse caminho, mas eu teria que ter coragem, né, para isso. Isso também demorou um tempo, foi um trabalho conjunto de terapia, terapias e exercício físico e a minha dedicação em observar em como que eu poderia estar sendo mais autêntica, né? Era isso que eu buscava. Eu queria uma forma de ser eu mesma e as pessoas também ficarem felizes com o que eu entrego, com o meu trabalho, né? Enfim, assim como ficava, né, na arquitetura, mas que eu pudesse ser mais autêntica. Então, veio desse descontentamento aí no final de ano. E quando começou o outro ano, eu já comecei assim, não sei para onde vou, mas vou me encontrar, né? E foi uma jornada de busca. Eu fui realmente fazer a mudança, tomar coragem agora, no final do ano, né? Ali por setembro, outubro, que eu realmente falei, não, agora eu vou tentar, tentar uma outra carreira, né? Porque antes a renda era uma renda extra. A gente fala assim, né? Renda extra. A gente bota ali assim, o que você gosta, às vezes fica lá um hobby, né? Eu gosto disso, mas vou deixar lá o que me. Então a gente confunde, né, a realização financeira com a realização pessoal, né? E aí que eu fui ver que não tinha nada a ver. Foi um ano assim que eu tive que aprender essa minha relação com ligar o reconhecimento com o dinheiro, né? E botar as coisas no lugar. Porque aí muita gente acha, nossa, mas arquiteto, né? Vai largar a arquitetura para viver como terapeuta, como numeróloga, taróloga, né? Então, pior ainda, né? Então, foi uma questão de fé também, eu me reconectei com a minha espiritualidade. Então, foi bem esse caminho, sabe? Foi o corpo, a mente e, por último, o lado espiritual. Foi o que me reconectou com quem eu era, porque não era do nada que eu me tornei numeróloga, né? Teve uma questão desde a minha infância ligada a isso, né? Então, foi um reencontro comigo mesmo, que a arquitetura eu sentia que, por mais que eu fosse boa nisso, me levava a um lado de uma exigência a ser de uma forma que não era natural para mim. Cara, entendo perfeitamente. Então, deixa eu ver se eu entendi, você me corrige se eu estiver errado, tá bom? Você curtia até a arquitetura, mas esse lado, tudo bem se eu falar o lado das aparências, esse lado das aparências e do status ser a coisa mais importante, talvez isso tenha a sua importância, mas para você, assim como eu, por isso que a gente se conecta, né? Essa não é a coisa mais importante, né? Começou a te incomodar porque talvez você precisa se transformar numa pessoa que você não é, né? Ou mudar todo um sistema, e aí eu teria que, né, Sim. entendeu? Poderia, né? Mas teria sido, não sei, eu não sentia que era essa a minha missão, E eu mudar lembro todo o sistema. quando eu te conheci, você estava no movimento de juntar os dois, né? Então, teve isso que você falou agora, de tipo, o tarô, numerologia, alguma coisa na sua infância que ficou adormecido, Isso. né? E aí veio a arquitetura, e aí eu acho que todo mundo que passa por uma transição, eu também passei, né? Quando eu decidi falar mais sobre estoicismo e tudo mais, a gente começa molhando um pezinho, né?
Aí vai molhando o outro, e É, aí uma hora entra na água. Mas é assim. você fez esse movimento, eu lembro muito bem disso, né? Era arquitetura, e aí começou a conectar as duas coisas, né? A numerologia com a arquitetura, Falei, até você vou você. tentar, né? Fiquei um ano tentando, né? Mas aí E, e você hoje, vai eu quero saber vendo, como é. encontrando o caminho. É isso. Como é que você está se sentindo hoje? E como é que está a sua vida agora que você cuida mais de você, que você trabalha com uma coisa que aparentemente você tem uma conexão mais profunda e é uma coisa meio a minha percepção, tá? De propósito, é uma coisa que tipo você faria mesmo se não De precisasse graça. de dinheiro, você faria. Uhum. Como é que está a sua vida hoje? Como é que você avalia a sua vida hoje depois dessa transição de carreira? Teve uma mudança, mas o que não mudou e pelo contrário aumentou na minha percepção é o cuidado com você mesmo. Me fala um pouco disso. Nossa, é muito diferente, assim, em como eu me sinto no meu dia a dia, assim. Porque um dos objetivos que eu tinha, e eu sempre levo a numerologia e tudo isso, o meu mapa pessoal, que é a minha missão, eu precisava de tranquilidade, de estabilidade, de coisas tranquilas. E eu sou uma pessoa, assim, né? Mais tranquila, uma pessoa que todo mundo fala, ah, é plena, e tudo mais. Por mais que aqui dentro não. Mas eu preciso ter uma vida tranquila, né? Eu preciso disso. E a arquitetura não me proporcionava isso, né? Mas além disso, também é legal pensar como eu tive que ressignificar a minha relação com o trabalho. Porque eu perdi tanto a minha identidade durante esse processo. Eu fiz balé há muito tempo, né, na minha infância. Cheguei, dancei muito e tal. E aí, quando eu fui escolher a faculdade, eu queria algo mais artístico. Mas eu não fui para a faculdade de dança. A arquitetura deixa a gente doida. É, Mira, você sabe. E a arquitetura, ela tinha uma parte artística, mas também tinha uma parte que eu gostava, né, de mais prática, mais funcional, misturava um pouco das minhas qualidades. E eu gostei muito, sempre gostei muito, trabalhei muito tempo gostando muito do que eu fazia. Mas quando eu fui empreender, eu vi o estilo de vida que a arquitetura exigia que eu tivesse, entendeu? Então a relação do trabalho e isso se misturou tanto que a Matilde se tornou a arquiteta. Eu não tinha, sabe, não tinha como me explicar, eu ia me apresentar para alguém. Eu era arquiteta só, não tinha mais nada, não tinha nada além disso. Então, eu achava legal, porque eu achava assim, nossa, eu me transformo na minha profissão e a profissão, sabe, o liso junto. Eu achava ótimo, mas aquilo foi me consumindo, porque você não é o que você não é a tua profissão, né? Você pode mudar, tanto é que você pode mudar. Então entender, né, como é possível você fazer qualquer coisa na sua vida, contanto que você mantenha a sua essência, né? E a sua essência não é o teu trabalho. Isso foi assim, foi isso que eu fui aprendendo, sabe? Então, independente de ser arquiteto, ser qualquer coisa que eu quisesse, se quisesse ser confeiteira, sei lá, né? Eu teria que ser algo muito fiel à minha essência, né? E aí eu fui levando para o estilo de vida, né? Que eu queria ter, porque eu sempre falo assim, como você tem que imaginar essa questão do sucesso e tudo mais, o que vai te realizar, além de exigir muito autoconhecimento, que foi uma jornada que eu fui passando também. E isso levou anos, né? Claro, não é assim, né? Levou anos. E além de exigir esse autoconhecimento para você se entendendo, e a análise e percepção dos outros sempre ajuda muito, né? Porque a sua autoanálise é sempre mais demorada, né? Então, quando a gente entra num programa que alguém também está te ajudando ali, é sempre mais rápido o processo. Mas foi uma questão de primeiro encontrar a minha essência, né? Entender o que era, entender o que não tava de acordo com a minha essência naquela rotina, como que eu poderia mudar.
E é no dia a dia, né? Não adianta você pôr assim o sucesso lá na frente, lá quando eu ganhar tantos, ou quando eu aparecer na revista. Daí foi que eu ganhei tanto, apareci na revista, vi não sei o quê. Daí eu falei, tá, mas não é isso, o que que tá faltando? Né? Então, aí sempre fica botando objetivos para frente, pensando, não, mas quando eu tiver a equipe, quando eu tiver o escritório, quando eu tiver o dinheiro, quando eu tiver... E não é algo dentro de você, né? E aí que foi o reencontro de quem eu era e uma profissão, algo que eu pudesse usar o meu conhecimento que eu já tinha para trabalhar com isso. Mas assim, hoje em dia eu já não sou só isso, né? Eu tenho meu estilo de vida atrelado a isso. E foi um teste na minha vida, foi assim, vamos ver se eu consigo, né? Então a gente vai, mas se propor a isso é importante. Eu acho que para qualquer pessoa, ainda mais na minha geração, nossa geração, né? Que teve que escolher profissão lá e aquele negócio, não, tem que fazer faculdade, vai, força. Então a gente tem que também ter esse momento de. E não tem momento bom ou ruim para isso, né? É o momento. Enfim, cada um tem um momento, né, para se descobrir e despertar para sua missão de vida também, né? Entender o propósito, né, que nem a gente fala, mas não é só ligado ao trabalho, é isso, é no dia a dia, é tudo que você faz no dia a dia, no momento presente, né? E é difícil. Cara, você tocou em pontos importantes. Vamos começar do final para o começo. Propósito não é o trabalho. O trabalho pode ser uma forma de manifestação do propósito, mas as pessoas ligam isso ao trabalho porque a gente vem de uma geração de que a vida é trabalhar, né? Mas o propósito está muito mais relacionado a quem você veio ser nesse mundo. E o trabalho pode ser um caminho de manifestação disso, né? E as pessoas confundem, acham que propósito está relacionado à carreira. E aí é por isso que a maioria das pessoas não perduram no processo, que é um processo tortuoso. A vida da Matilde profissional não está mais fácil agora do que era como arquiteta. Só que como está conectado com algo que ela veio esse mundo fazer, ela suporta isso muito provavelmente de uma forma muito mais leve do que era antes. Você pode me corrigir se eu estiver falando alguma Não, coisa é errada. faltou falar, né, de fogo no cinema e perco, sabe? Não, tá tudo bem, estamos Vamos aqui para lá, isso. também. Uma coisa que eu tenho como desafio, até pela numerologia, era esse lado de fluir com a vida. Deixar as coisas acontecerem, confiar, ter fé, enfim, chame do como quiser. Mas eu precisava experienciar isso, né? Ter essa coragem. Foi muito ano de coragem de experienciar, assim, as coisas. Então, claro, eu tive que me tratar mentalmente ali, né? Além do físico, mental para ter essa coragem, para ter as coisas mais claras, né? Para entender até que ponto era importante para mim fazer tal mudança, dizer não para algumas coisas, né? E desapegar, que é o mais difícil. Então, desapegar, porque assim, eu fiz formação em arquitetura 5 anos, trabalhei tanto, né? 15 anos. Como é que você deixa tudo, né? Vai deixar tudo para trás, né? Então a gente tem uma dificuldade muito grande com os ciclos da vida, né? De entender em desapegar, né, das coisas, das situações, dos problemas, de tudo, né? E das coisas boas e ruins. Então, hoje em dia eu já me vejo muito mais tranquila em como eu queria viver. Eu amo a minha rotina, amo o jeito que eu vivo, né? Claro, ainda tem que construir agora né, outra parte, mas assim, eu me sinto muito mais alinhada a quem eu sou, muito mais autêntica, eu tenho coragem de, até a questão de se comunicar, do jeito de falar, do que expor. Quando você está conectado, você não tem mais medo, né? Você não tem mais medo de ser quem você é, do que os outros vão pensar. Então, é isso que me libertou, assim, sabe? Eu sinto que me libertou de um padrão que eu teria que seguir, ou de algo que eu tinha que cumprir. Então, me deu liberdade, assim, de ser quem eu sou. E eu tô muito mais realizada, muito mais feliz. E não depende do dinheiro. E o dinheiro vem realmente com o fluxo de energia que isso gera, assim. Você se abre
E isso, você não precisa mais ficar sofrendo, correndo atrás, né, disso. É um fluxo, né, que você vai entendendo, cada um tem o seu. Mas para mim foi nesse sentido, assim, de eu me sentir mais conectada, né, mais alinhada, assim, mais presente, sem estar correndo sempre em busca, né, de algo que vai me satisfazer, que nunca satisfaz, né? Então é isso, Cara, só encontra dentro de você. Não é o trabalho, não é. Foi o trabalho fez parte para mim por um motivo bem importante que eu tenho no meu perfil lá, né? Pela questão do trabalho ser importante na minha vida. Mas pode ser através da tua família, pode ser através de você com você mesmo. Tem gente que tem um propósito muito alinhado consigo mesmo. Tem gente que tem um propósito mais alinhado com a família. Tem gente que tem um propósito alinhado com mudar, transformar o mundo e levar isso para mais pessoas. Então, cada um tem que, né, se autoconhecer para entender tudo isso. é muito louco. O paradoxo disso é o seguinte: as pessoas, conscientes ou inconscientemente, elas querem fazer negócios com pessoas que estão prosperando na vida, pessoas que são ou estão no caminho da autorrealização e da autoconfiança. Porque a nossa comunicação não verbal, a nossa comunicação corporal, ela fala muito mais do que as nossas palavras. E a gente busca, em qualquer relacionamento, confiança. E eu confio numa pessoa autoconfiante e numa pessoa que está prosperando com a vida, uma pessoa que está de bem com a vida, que está vivendo bem. Então, o paradoxo disso é quando você tira essa ideia de que você tem que atingir o sucesso financeiro a qualquer custo, você começa a desenvolver a abundância, que é o aspecto global, e automaticamente você melhora o aspecto financeiro. Por conta disso, porque as pessoas querem fazer negócios com pessoas que estão conectadas com elas mesmas. E não com que estão criando uma máscara ou um arquétipo ou um fantoche para parecer alguma coisa. Isso é perceptível. Uma outra coisa que você fala que foi muito interessante é sobre se conectar com a sua essência, né? A vida, ela precisa ser boa agora, não no futuro. A vida, ela tem que ser boa agora. A gente criou essa ideia que é para a gente continuar perseguindo um monte de coisa que a gente não quer e nem precisa, mas se criou essa ideia de que o melhor está por vir. Essa é uma frase do Satanás. O melhor está por vir. Aí quando você chega nesse melhor, adivinha? O melhor ainda está por vir. E nunca chega esse melhor. E isso faz com que a gente acredite que a vida não é boa agora. Vai ser no futuro, mas não é boa agora. E a única coisa que a gente tem é o agora. Logo, a vida é ruim. Quando eu entendo que a vida não tem que ser boa no futuro. A vida tem que ser boa agora. Tem que estar valendo a pena agora. E eu não estou dizendo que você tem que fazer loucuras, tá bom? Eu estou dizendo que a sua vida tem que te satisfazer agora. Você tem que estar fazendo aquilo que você vê esse mundo fazer. Você tem que estar feliz com você. Tem que estar se desenvolvendo. Tem que estar melhorando. Tem que estar curtindo a vida. Tem que estar valendo a pena agora. E não no futuro, porque o futuro não existe. Porque quando chegar no futuro, é o presente de novo. Não tem futuro, né? E esse é um outro ponto, né? Que você mesmo conta na sua trajetória, que você já falou um pouco aqui. Você ficou esperando esse vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. E assim, a gente tem que caminhar em direção à nossa prosperidade como ser humano. Só que a gente não pode criar uma ilusão de que o melhor é o que está por vir. Que o melhor tem que ser agora. Ou que tudo que você faz não é o suficiente. Eu acho que eu tinha muito essa sensação, sabe? Oh, meu Deus, mas tô fazendo tudo que eu posso, né? E às vezes o que você pode, não pode, né? Você vai lá e aquilo para você, né, não é o suficiente, né? Porque às vezes na visão dos outros até é, mas aí você não, né, não leva. Você vai, não, para mim não é o suficiente, preciso fazer mais, preciso
entregar mais, eu preciso receber mais, né? Eu preciso ser mais reconhecido. Então depende muito, claro, de várias questões que você tem, crenças e tudo mais, e que foram criadas ao longo de muito tempo, e aí chega uma hora que você tem que lidar com isso, né? E isso está 100% apoiado no externo, É, né? Porque esse lugar que você quer chegar e acha que tem que chegar, não é um lugar que você idealizou e que vem de alguma coisa que o seu coração é, busca isso, né? Não, são coisas pré-estabelecidas, né? Ah, a Matilde tem que ser uma arquiteta de é, sucesso. A Matilde pegou essas referências aí que são vomitadas em cima dela ao longo de vários anos e trouxe isso como se isso fosse o verdadeiro sucesso para ela. Só que em vários momentos, até chegando nesses lugares, a maioria das pessoas percebe que aquilo não é sucesso para ela, né? E o que eu mais escuto de vários empresários que eu atendo é, cara, eu conquistei tudo que eu queria e eu conquistei tudo que a maioria das pessoas dariam a vida para conquistar e eu não estou sentindo o que eu achei que ia sentir, nem estou vivendo o que eu achei que ia viver, porque essa não é a resposta, né? E você falou disso e esse é um aspecto muito importante, né? Eu gravei um podcast alguns anos atrás e o título do podcast era A Vida Vai Te Deixar Pelado. E o que isso quer dizer? Eu entendi, eu passei por várias coisas na vida que toda vez que eu me identificava com um papel, vamos lá, a nossa vida, a gente é a gente. E aí a gente vai recebendo da vida vários papéis. É como se você fosse um ator, uma atriz, e aí você vai recebendo papéis. Hoje a Matilde vai ser arquiteta, daqui a pouco ela vai virar terapeuta. Ela vai recebendo papéis, né? E aí, toda vez que você se identifica com o papel, por exemplo, o ator se identifica com o personagem. É como se ele esquecesse a própria identidade e começasse a achar que ele é o personagem. O que a vida faz com você? Ele vai e te tira desse personagem. E aí você fica um tempo sem saber quem é você. Então eu passei por isso várias vezes, né? Eu achei que era personal trainer, a vida me tirou disso, eu fiquei sem saber quem eu era. Aí depois a vida me transformou em empresário do ramo de CrossFit e eu achei que era isso. Depois a vida me tirou e eu fiquei sem saber quem eu era. Até que eu entendi, e isso vai acontecendo até você aprender, tá? Até que eu entendi que eu sou quem dá vida aos papéis. Eu não sou os papéis. Os papéis, eles são transitórios, né? E é o que você está falando sobre se conectar com a essência, né? Enquanto a gente não entende quem é a gente, de fato, isso vai continuar acontecendo. A gente se identifica com as coisas, a vida vai lá e arranca da gente. Até a gente entender que a gente é a essência, a gente é o que eu chamo de o guardião da cidadela, né? A gente é o observador, a gente é a presença, a gente é quem dá vida. É isso, essa conexão com o divino, né? É isso que a gente essa é a essência. Enquanto a gente não entende isso e continua se identificando com os papéis que a vida nos dá, isso vai continuar sendo arrancado da gente. Então, eu acredito fortemente nisso, Matilde. O fato de você ter feito essa transição é a vida te deixando pelada. é. E falando, ó, peraí, você tá achando que você é isso aí? Você não é isso aí, não. Dá um passo para trás. Você vai ficar sem saber quem é você até você descobrir que você não é isso, né? Sim. E a gente vai entendendo quem a gente é de fato. Agora, tem um outro ponto que você trouxe aqui, que eu quero me aprofundar com você, é em que momento... Antes eu quero falar uma outra coisa. Eu ouvi quando você disse sobre a transição, deixou a arquitetura para lá 5 anos e tudo, e abrir mão para o novo. Hoje eu enxergo essas coisas um pouco diferente. A Matilde arquiteta ainda está aí e ainda vai continuar sendo muito utilizada. Ela só mudou a forma que ela presta o serviço, ela só mudou a abordagem, né? Então eu acredito que muito do que você aprendeu, você usa isso nos seus processos terapêuticos. Sim. E tudo isso é bagagem. Então muita gente cria essa ideia mecanicista de que eu faço uma coisa, aí agora eu quero fazer outra, eu simplesmente deleto toda a minha história e começo. Não, isso não existe. Porque a gente também é a sucessão de histórias que aconteceram na nossa vida. Então tudo é bagagem. Tudo é bagagem. Mesmo as coisas que parecem que não têm a menor conexão,
O que a Matilde faz hoje é ajudar as pessoas a arquitetarem a própria vida, melhorarem a arquitetura da vida, a entenderem a arquitetura da vida, não é isso? Entenderem a arquitetura. E eu, quando arquiteta, já era muito terapeuta dos meus clientes, porque, né, você mexer com uma família quando está nesse movimento de reforma, de mudança de vida para uma outra casa, era sempre já um processo, né, que a família estava passando na vida que eu tinha que guiar de alguma forma. E o meu papel é dar segurança, né? Seja através da arquitetura, seja através do autoconhecimento, dando ferramentas para as pessoas, né? Então a arquitetura também fazia ali, mas o lado terapêutico também, né, faz esse papel de dar ferramentas, de dar segurança, de Sim, dar o caminho para as pessoas. muito bom. Eu quero te perguntar uma coisa. Teve, e se teve, se você lembra, qual é o momento que você percebeu que ter começado esse movimento de cuidar do corpo, começar a construir essa coragem de fazer toda essa transição, de a coragem maior é se priorizar e separar o tempo para você. Teve um momento que você percebeu que isso estava acontecendo e estava funcionando? Sim. Olha, já nos primeiros meses ali eu já percebi, já foi muito claro para mim, assim, o quanto, sabe, que eu levo a sério também, mas eu fiz o negócio, não, eu vou fazer todo dia e vou realmente ver o resultado disso. Mas eu não tinha esse objetivo, né? Ah, eu quero só emagrecer, quero só. Não. Eu ia levar aquilo como uma parte da minha rotina, né? Como o meu estilo de vida. E então ali no início eu já percebi. Mas quando eu fui me conectando mais comigo mesma, eu fui vendo uma relação muito grande de como quando eu ficava doente, ou quando eu estava bem, ou quando eu estava mal, com relação a como eu me sentia e a questão dos exercícios. Então, eu mantendo uma rotina, né, saudável, eu falo uma rotina de bem-estar energético, né, que a gente faz parte, o movimento do corpo também, e a meditação, movimentos, todos os movimentos, né, que você puder fazer ter isso me deixava mais saudável, né? Me deixava mais bem-humorada, me deixava melhor, me deixava mais conectada espiritualmente, mais presente, como você falou. Porque a gente não desliga, né? A gente não desconecta nunca do mundo e ali é o momento que você acorda, vai fazer, ou seja, de noite, né? Ou seja, enfim, você está conectada com você mesmo ali, né? No teu exercício. O que também acho que ajuda são as suas reflexões que você traz para o treino, porque não é só falar, faz o treino, aí vencer, ganhou o treino, não, tem a reflexão no final. Isso aí é o que, assim, me fez mudar mais ainda, porque você vai assim, vai lá pro treino, né? É uma questão, a coragem, né? Que você fala, uma questão de coragem. Você tem que, às vezes, arriscar algo novo, errar, aprender, né? Um movimento diferente. Não Tipo é um hoje, por padrãozinho exemplo. ali, não é só fazer por fazer, essa obrigação, né? Obrigação cuidar do corpo. Não. Então foi ali a resiliência, não, vai lá, você consegue, mais um, e vai vivendo o momento presente, vai fazendo um de cada vez. E isso ali, você fazendo todos os dias. É claro que a gente tem uma percepção maior analisando, né, ao longo do tempo. Mas nos primeiros meses eu já percebi como aquilo estava me trazendo esse movimento de me entender até melhor. Que eu fui vendo que eu precisava, né? Falei, poxa, precisava disso. Que bom, isso está fazendo bem. E agora, né, eu preciso disso. E fui me perguntando, me questionando o que eu precisava. E aí você vai também colocando, né? Como isso, tem que trabalhar isso, tem que, né? Focar nisso na hora dos exercícios, focar nisso. Então você vai ali trabalhando mentalmente junto, né? Então não sei, é um momento assim, né? Um dia que eu lembro, não, mas teve esse desde o início, esse despertar, assim, sabe? Falar, nossa, isso é diferente, tá me movendo para um outro lugar. E aí foi só aprofundando, né? Claro, a partir do momento que eu comecei, não consegui mais parar, mas e eu percebi
percebi, assim, muito como me realinhou, assim, sempre que eu consigo manter, né? Eu tento manter a rotina, né? Não, e E você não é é, bem aí não é consistente. só, E não é você é bem só fazer consistente. por fazer, não é só, porque eu vou todo dia. Tem gente que vai todo dia, mas aí é só para dar o cheque lá, né? Ah, fiz uma esteira, fiz na academia. Não é isso também. Tem essa diferença, né? De só, eu vou lá com o personal e faço lá tantas séries e tal, e é isso e acabou. Não. É uma entrega que tem, né? E são poucas oportunidades que a gente tem hoje em dia de ter esse momento, né? E por mais que seja pequeno, ele é importante. Cara, isso que você falou é incrível, né? A diferença entre entender que é um momento de crescimento pessoal em relação a ser uma obrigação, um mal É, necessário, né? bem isso. Acho A que as maioria das pessoas pessoas veem, é tratam isso. como um mal Eu tenho que necessário fazer. e poucas pessoas, e você é uma dessas que percebeu que é um momento de crescimento pessoal. E agora, caminhando para o final aqui, essa conversa está muito legal, eu ficaria um tempão. Aliás, depois eu quero conversar com você para ver como é que a gente faz sobre os seus serviços, porque o meu aniversário é quinta-feira Verdade. e eu queria que você fizesse Vamos fazer esse mapa numerológico completo. uma Eu isso já aí, dei uns vamos. insights por aí, mas é legal ver ele completo. Maravilha. Ó, como você enxerga? Você agora, mais do que nunca, como diria o Faustão, mais do que nunca, você está mais perto da vida das pessoas, dos desejos, das angústias, dos desafios, né? Você entrou mais. A arquitetura, embora você passasse perto, não era tão profundo assim essa conexão. A pessoa não sentava na sua frente e falava sobre os desafios, sobre os desejos, acredito eu, né? É, e agora sim, eu queria que você me passasse a sua visão de em relação a todo esse benefício que você vem colhendo, a construção dessa coragem através do treino do corpo, esse momento de autocuidado, de crescimento pessoal que você faz questão de priorizar todos os dias e você é muito consistente nisso. Como você vê que as pessoas enxergam isso? E por que que, na sua visão, essas pessoas têm tanta dificuldade de despertar para isso? É, eu tento levar meu trabalho, por mais que seja um mundo místico e oculto, um mundo mágico que as pessoas olham e acham, nossa, é tudo, né, brincadeira. As pessoas levam muito assim para esse lado, vou lá ver minha sorte, meu futuro, mas não é isso. Eu tento levar essa consciência, né, para as pessoas enxergarem que não é tirar o futuro ali nas cartas do tarô que vai resolver, né, o presente, o momento presente delas. Elas entenderem as possibilidades, que elas podem fazer, o que elas têm que mudar na vida delas. Até mesmo um trabalho para prosperidade. Só que, porque eu preciso prosperidade, eu preciso de dinheiro. Você vai ter que mudar. Você vai ter que mudar desde coisas práticas, sua vibração, muita coisa tem que mudar. Então, hoje eu vejo que quando as pessoas trazem as coisas, a minha abordagem do meu trabalho é que ela entenda o que ela está passando e as possibilidades do que ela tem que fazer. Então, não é uma coisa externa, mágica, que vai vir, mudar tudo, vir ali, mudar a vida dela, transformar, e Não é, dela vai ser a mesma não é pessoa. passivo, né? Não é Ela vai, passivo. ela vai continuar sendo a mesma pessoa fazendo a mesma coisa e tudo ao redor dela vai mudar, não é isso. Eu tento fazer com que a pessoa entenda que os movimentos que ela precisa fazer, né, para aquelas possibilidades que existem no campo dela, no campo futuro, né, se realizem. E que ela se aproxime cada vez mais da essência dela e tudo mais. Mas eu vejo que as pessoas têm dificuldade. Primeiro porque é um sistema montado para gente, né? Como você fala dos zumbis, né? Então não realmente, se você foi criar, depende muito da tua criação. Eu fui criada de uma forma muito mais, né, de acreditar em ET e tudo mais. Então, né? Para mim foi mais
mais fácil eu ter uma visão mais aberta, né, das coisas e olhar para outras coisas e falar, não, eu não sou dona da verdade, né? Então vamos testar outras possibilidades. E a gente tem que ter esse olhar, né? Não julgar tanto, né? Na verdade, se levar em consideração tanto de cristãos que tem gente usar bem ó, a questão do que Jesus ensinou, tá tudo certo, né? Todo mundo chega próximo da sua essência. Mas a gente não pratica muito. E a gente vive, querendo ou não, num mundo que está muito atrelado a esse status, essa imagem do que. Então as pessoas são muito. Aparecem muito e falam muito, mas fazem pouco. Até eu me incluo ainda nisso. Acho que ainda tenho que fazer mais. Então a gente sempre tem assim, tem que fazer mais por nós mesmos, né? Pela nossa vida, para sermos pessoas melhores, para se encontrar. E as pessoas têm dificuldade de olhar para si. Eu vejo que as pessoas não se priorizam, elas priorizam tudo, menos elas mesmas. É incrível, assim, que nem esse negócio de acordar cedo, né? Você acorda cedo, se for para uma reunião de negócios, para ir num grupo lá fazer negócio, né? Mas acordar cedo para você fazer uma meditação, fazer um exercício, não, nem não, prefiro dormir, né? Então, eu vejo que a maior parte dos problemas é a pessoa com ela mesma, assim. Não é, a pessoa acha que é o externo, que é o outro, que é o problema tá fora, e a maior parte é ela mesma tomar consciência do que é importante para ela. E falar algum, né? E ter coragem daí de se colocar, né? De defender as ideias dela, o que ela quer viver. E daí aí o que acontece é que nas minhas tiragens eu saio bem, é bem frequente sair, né? Conselhos assim, né? Então, tem que cortar umas coisas da sua vida, você tem que mudar o jeito que você lida com as coisas, e vai nesse sentido. Tem que se entender, né? Tem que se conhecer, se aprofundar. É bem interessante hoje em dia, como você disse, estar mais próximo, porque você imagina, né? Na numerologia, a pessoa não me fala nada, eu abro toda a vida dela ali, ela fica assim, né? Nossa! Mas no tarô também, a pessoa às vezes tem que me contar situações muito íntimas, né? Coisas que ela não conta para ninguém ali. Então, eu consigo, pelo menos eu me sinto bem de poder estar ali ajudando a pessoa a tomar consciência de, né? E que ela entenda que não é tudo externo, que não é mágico, né? Que não é mágico nesse sentido, né? Mas depende dela, né? Que ela tem uma responsabilidade consigo mesma, com os outros. E aí eu acho que falta esse olhar para si mesmo, mas nessa perspectiva profunda, né? Não olhar para si mesmo para querer reconhecimento, né? É um querer realmente se conhecer, porque aí você também entra nas suas sombras, né? Então é um processo complexo, não é tão simples, né? Falar assim, agora que bom, eu me conheço já, isso aí tudo, não é bem assim, né? Mas tem que Não, iniciar em algum momento, né? não quer dizer que você vai amar de cara tudo que você está conhecendo, Não, mas esse é o ponto, né? Eu sou um pouco mais menos polido que você nesse aspecto. E se você não se conhece, você não está vivendo. é, Você não está vivendo. Uma vida não refletida não vale a pena ser vivida. Então a gente precisa saber quem a gente é para saber a vida que a gente vai viver. E a maioria das pessoas recebe como tem que viver e simplesmente vai vivendo, é né? isso. Só que por isso que a maioria das pessoas chega em algum momento da vida, sente um vazio mesmo, né? Porque essa pessoa provavelmente não está vivendo a vida ou do jeito que ela deveria viver. É. Tanto é que quando a gente encontra os números da essência da pessoa na numerologia e ela não está vivendo, É, não está é, vivendo aquilo, aí geralmente a pessoa está num processo depressivo,
ficar num processo de angústia já com ela, né? Porque ela está distante daquilo que ela tem que viver, porque querendo ou não, a gente está aqui por algum motivo, né? Vivendo essa experiência, tem um motivo. Cada um faz parte de um sistema complexo, dimensional, aí, né? E então você tem que estar vivendo o que você veio para viver. É bem interessante se aprofundar no que, né? Se você está realmente conectado com o que você veio viver. Isso precisa sentir, né? Não é algo nem que tem um passo a passo. Ah, então eu vou te vender um e-book aqui e você vai aprender o passo a passo. Não, você tem que experienciar. E, E aí, atividade física. e eu acho que o primeiro passo, que é um passo que eu dei, é um passo que você deu, e é um passo que não é um passo confortável, mas é um passo necessário. É você começar a questionar tudo. Questiona, e aí quando eu falo tudo, eu tô falando principalmente de você mesmo. Por que você pensa do jeito que você pensa? Por que você age do jeito que você age? Por que você escolheu isso? Por que você escolheu aquilo? Quando você começa a questionar, você começa a analisar aonde está instalado a sua visão de mundo. E aí você vai, a maioria das pessoas vão chegar à conclusão de que a visão de mundo delas está atrelada ao que disseram para elas fazer. E não o que elas quiseram de fato fazer. É por isso que nenhuma satisfação material vai resolver esse problema. Super. Né? Você vê as pessoas chegam aqui, nunca tá bom. Já viu que nunca tá bom? Ah, eu ganhei 1 milhão. Agora vamos pro segundo. Eu ganhei o segundo, vamos pro terceiro. Ah, eu comprei uma casa, faz outra, faz uma na praia agora. E assim, nunca tem um momento, raramente você vai escutar dessas pessoas que estão nessa situação uma palavra que é uma palavra que você só escuta de pessoas que se conhecem, que é: eu não tenho nenhuma necessidade a ser atendida agora. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu falei algo nesse sentido para você uma vez, e eu lembro que foi um momento bem marcante, né? Fazer o seu melhor é o suficiente. Você lembra disso? Então, ser você, fazer o que você pode fazer naquela circunstância, sendo o melhor, é o suficiente. Você é o suficiente. Só que a gente só consegue experimentar isso quando a gente começa a questionar a vida que a gente vem vivendo. E aí a gente entra na alegoria da caverna de Platão, né? A maioria das pessoas tem medo da luz e acha que todo mundo que foi para a luz como louco, então elas acham que é um péssimo sinal, então elas não querem ir. As pessoas vão até lutar para proteger a ignorância. Sim. Matilde, pergunta final, para a gente encerrar esse bate-papo que está muito legal aqui, estou curtindo muito, é a seguinte. Imagina, já viu aqueles memes que passa assim, a Matilde de 2025 com a Matilde de 2024, assim, um fala uma coisa para outra? Então, mais ou menos isso. Imagina que você pode dar um recado para várias pessoas que estão vivendo como a Matilde que estava vivendo lá quando você começou esse processo através do corpo, que ajudou, não foi só isso, obviamente, mas ajudou a essa construção de coragem, toda essa transição que você fez. Que recado você daria para as pessoas que estão vivendo exatamente o que você estava vivendo lá? Eu acho que é se questionar, realmente, se questionar se falta tanto assim na tua vida. Falta, realmente falta tanta coisa assim na tua vida, sabe? Onde é que tá essa falta? Porque você, na hora que você achar que não, você encontrar e ver que realmente não falta, até lá vai ser um processo, né? Vai ser um caminho. Você vai ter que deixar fluir e as mudanças acontecerem, mas você vai enxergar que tá tudo dentro de você, que não te falta nada. É uma ilusão aqui da mente e do mundo, né? Que a gente vive, da Matrix que a gente vive, mas né? Vai em busca dessa, de onde vem essa falta que você sente. Incrível. Querida, obrigado pelo seu tempo. Foi uma conversa, eu tirei muito valor dessa conversa. Espero que tenha sido tão bom para você quanto foi para mim. E eu acredito que muita gente vai
poder tirar valor dessa conversa, porque tem muita gente exatamente nesse momento. Só quero frisar que toda segunda-feira eu tenho a honra de trazer um convidado para a gente trocar ideia. Então, segunda-feira às 20 horas. E esse conteúdo aqui com a Matilde aqui no Instagram fica disponível por 24 horas. Quinta-feira ele vai estar lá no YouTube, você vai poder assistir quantas vezes você quiser. E amanhã já vai estar disponível no meu podcast esse áudio para você ouvir enquanto você faz as outras coisas e tudo mais. Fechou? Foi um prazer estar aqui com vocês, Matilde. Obrigado pelo seu tempo, pela sua presença. Tamo junto e até amanhã. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme. Valeu, beijo. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.